Oi, turma dos Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury. Hoje é o 7º hábito. Bons pais dão oportunidades. Pais brilhantes nunca desistem. Este hábito dos pais brilhantes contribui para desenvolver apreço pela vida, esperança, perseverança, motivação, determinação e capacidade de se questionar, de superar obstáculos e de vencer fracassos. Bons pais são tolerantes com alguns erros dos seus filhos. Pais brilhantes jamais desistem deles, ainda que os filhos os decepcionem e adquiram transtornos emocionais. O mundo pode não apostar em nossos filhos, mas jamais devemos perder a esperança de que eles se tornem grandes seres humanos. Pais brilhantes são semeadores de ideias e não controladores dos seus filhos. Eles semeiam no solo da inteligência deles e esperam que um dia suas sementes germinem. Durante a espera pode haver desolação, mas se as sementes são boas, um dia germinarão. Mesmo que os filhos se droguem, não tenham respeito pela vida e não parem em nenhum emprego. Talvez alguns pais estejam lendo esse livro e chorando. Seus filhos estão vivendo profundas crises. Eles recusam o tratamento e são indiferentes às lágrimas das pessoas que os amam. O que fazer? Desistir deles? Não, mas comportar-se como o pai do filho pródigo. O filho desistiu do pai, mas o pai nunca desistiu do filho. O filho partiu, mas o pai o aguardou. O pai esperava diariamente que ele aprendesse na escola da vida as lições que não aprendeu aos seus pés. Por fim, a grande vitória, a dor rompeu a casca das sementes que o pai plantou e lapidou silenciosamente a personalidade do filho. Ele voltou, adquiriu profundas cicatrizes na alma, mas está mais maduro e experiente. O pai não condenou o filho injusto, mas fez-lhe uma grande festa. Ninguém entendeu. O amor é incompreensível. Devemos ser poetas na batalha da educação. Podemos chorar, mas jamais desanimar. Podemos nos ferir, mas jamais deixar de lutar. Devemos ver o que ninguém vê, enxergar um tesouro soterrado nas rústicas pedras do coração dos nossos filhos. Ninguém se diploma na tarefa de educar. Antigamente os pais eram autoritários, hoje são os filhos. Antigamente os professores eram os heróis dos alunos, hoje são vítimas deles. Os jovens não sabem ser contrariados. Nunca na história assistimos a crianças e jovens dominando tanto os adultos. Os filhos se comportam como reis, cujos desejos têm de ser imediatamente atendidos. Em primeiro lugar, aprenda a dizer não para os seus filhos sem medo. Se eles não ouvirem não dos seus pais, estarão despreparados para ouvir não da vida. Não terão chance de sobreviver. Em segundo lugar, quando disserem não, os pais não devem ficar cedendo às chantagens e pressões dos filhos. Caso contrário, a emoção das crianças e jovens se tornará uma gangorra. Num momento serão dóceis, em outro explosivos. Numa hora estarão animados, em seguida mal-humorados. Se forem flutuantes e chantagistas no ambiente social, serão excluídos. Em terceiro lugar, os pais têm de deixar claro quais são os pontos a serem negociados e quais são os limites inegociáveis. Por exemplo, ir para a cama de madrugada durante a semana e ter de acordar cedo para estudar é inaceitável e, portanto, inegociável. De outro lado, a quantidade de tempo na internet e o horário de volta para casa podem ser negociados. Se os pais incorporarem os hábitos dos educadores brilhantes que mencionei, eles poderão, sem medo, contrariar, colocar limites e dizer não aos seus filhos. Os resmungos, as birras, as crises deles não serão destrutivas, mas construtivas. Vivemos tempos difíceis. As regras e os conselhos psicológicos parecem não ter mais eficácia. Pais do mundo todo se sentem perdidos, sem solo para andar, sem ferramentas para penetrar no mundo dos seus filhos. De fato, conquistar o planeta psíquico dos nossos filhos é tão ou mais complexo do que conquistar o planeta físico. Atuar no aparelho da inteligência é uma arte que poucos aprendem. Quero deixar claro que os hábitos dos pais brilhantes revelam que ninguém se diploma na educação de filhos. Os que dizem eu sei ou não preciso da ajuda de ninguém já estão derrotados. Para educar, precisamos aprender sempre e conhecer na plenitude a palavra paciência. Quem não tem paciência, desiste. Quem não consegue aprender, não encontra caminhos inteligentes. Infelizes dos psiquiatras que não conseguem aprender com seus pacientes. Infelizes dos pais que não conseguem aprender com seus filhos e corrigir rotas. Infelizes dos professores que não conseguem aprender com seus alunos e renovar suas ferramentas. A vida é uma grande escola, que pouco ensina para quem não sabe ler. Por ser a vida uma grande escola, os pais devem procurar compreender os hábitos dos professores fascinantes que descreverei a seguir. Eles são úteis na sua jornada. Pais e professores são parceiros na fantástica empreitada da educação. Então vamos por partes aqui, gente. A questão
de você desistir ou não do seu filho, né? Os pais brilhantes não desistem de filhos. Por quê que eles não desistem dos seus filhos? Poxa, mas eu eduquei, foi difícil, eu dei tudo do meu melhor, eu ensinei, eu lutei, aí o meu filho vai lá e faz tudo aquilo que eu não ensinei. Eles fazem escolhas das quais eu jamais imaginei. Ele me frustrou, ele me detonou, tô cheia de mágoa com meu filho, né? Muitos pais acabam se tornando vítimas dos seus filhos ou se vitimiza dos seus filhos. Tem pais que apanham dos filhos, tem pais que morrem nas mãos dos seus filhos. Por que chega a esse ponto? Não é o pai totalmente o culpado. Tem que entender que tem escolhas aí também. Os filhos fazem escolhas. No filho pródigo, que consta no Evangelho, Jesus diz o seguinte: o pai fez tudo o que podia pelo filho. Pode não ter sido todo o melhor que o filho queria, mas era todo o melhor que o pai podia e conseguia fazer. A consciência do pai em fazer estava tranquila. Foi o melhor que ele pôde fazer. Mas o filho ignorou o conhecimento, o esforço, o trabalho do pai e foi embora. E virou as costas para o seu pai. Ele foi ingrato. Aos olhos de todos, o filho foi ingrato. Qual de nós nunca passamos por isso ou estamos passando por isso? Eu tô. Meu filho saiu de casa tem 2 anos. No começo ele falava comigo a cada 15 dias, a cada 1 mês, 2 meses, um bom dia no telefone. Tô muito ocupado. Tô cheio de coisa para fazer. Eu tô numa correria danada. E ele saiu não brigado, mas também não foi de uma forma pacífica como deveria ter sido. Eu criei ele, eduquei ele com muito esforço, viúva, quando ele era pequenininho, então eu tinha que trabalhar muito para poder educar e dar para ele tanto a parte material como a assistência, amor, cuidados. Eu posso não ter feito o melhor para ele, mas o melhor que eu pude eu fiz. E o nosso relacionamento foi desgastando devido à distância que ele foi tomando. Então eu brigava com ele por algumas coisas, brigava assim, né? Chamava atenção. Em alguns momentos ele relutava, ele queria bater boca comigo, eu não permito. Aí eu partia para a ignorância. Nessa de partir para a ignorância, tanto verbal como chegamos também a vias de fato, ele também veio para cima de mim. Então a coisa estava engrossando, vamos dizer assim. Até chegar o momento dele, do nada, não tinha acontecido aparentemente nada, mas na cabeça dele eu acho que já vinha maquinando, né? Acho que já vinha aquela raiva por algumas coisas que eu falava ou fazia que ele não aceitava. E aqui em casa é minha casa, minhas regras. Então algumas podadas que eu dava na vida dele, os limites que eu colocava, ele não estava aceitando mais. E no meu ponto de vista, eu via que as coisas não estavam bem como deveria, mas não imaginava que estavam tão ruins assim, ao ponto dele chegar do nada, entre aspas, né? E falar, tô indo embora. Falei, mas você não terminou de fazer a faculdade, falta 1 ano e meio. Termina a sua faculdade, medicina veterinária é caro. Pelo menos aqui você tem tudo. Você só tá pagando sua faculdade. E só tava pagando a faculdade porque ele tinha aprontado. Senão quem tava pagando até então seria eu. Mas ele aprontou. Logo, quando ele entrou na faculdade, o primeiro ano, no final do primeiro ano, ele chegou em casa bêbado. Eu nunca ensinei meu filho meu a beber. Falei, então, meu filho, você vai trabalhar para pagar a sua faculdade, porque eu tô pagando a faculdade para você chegar bêbado em casa? Não. Então, você vai trabalhar para pagar a sua faculdade. Então, eu sempre fui assim, amorosa, dei tudo, amor, carinho, atenção, e mais a parte material, nunca faltou nada. Mas eu também cobro. Eu chamava atenção, dava limite. Isso, para os filhos de hoje, é a morte. Eles querem se matar quando a gente fala não. Quando a gente fala não pode, não quero, não vai fazer. Para eles, é um ato de desrespeito. É um ato criminoso. Que aí eles querem se matar. Eles querem se jogar numa cama da depressão,
dá tristeza, eles querem se matar. Eles se vitimizam por causa de um não que você fala, por conta do limite que você dá. Tá difícil para o pai e a mãe educar um filho e esse filho compreender as orientações dos seus pais, os ensinamentos dos seus pais, porque o mundo lá fora pode tudo. Aí dentro de casa não pode, por quê? Mas os meus colegas ficam no bar de sexta-feira e chegam de madrugada na casa deles bêbado. Qual é o problema de eu chegar em casa bêbado uma vez ou outra? Uma vez eu fui pro shopping com ele, meninas de 13 anos de idade, se não me engano. 2 meninas se beijando, aquela coisa toda que nem casal hétero deveria fazer no meio da rua. As 2 meninas de 13, 14 anos, daquele estado lá. Eu falei, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Cadê a orientação dos pais? Cadê os pais nessa situação aí? Se elas fossem 18 para cima, é escolha delas, mas 13, 14 anos não tem escolha. O pai e a mãe tem que ver aquilo ali e orientar. Ah, Patrícia, é homofóbica. Não, se fosse hétero também, estava errado. 13, 14 anos, estou falando da questão da idade. A promiscuidade que aquelas duas estavam dentro de um shopping. Aí meu filho vira para mim, o que tem? É normal hoje em dia. Eu falei, não, não é normal, eu não tô te criando assim. Não é normal você pegar uma menininha por aí e sair beijando desse jeito no meio da rua, não, hein? Eu não quero ver isso. Aí, quando ele tava beirando os 16 anos, eu acho, 16, 18 anos, chegou com uma menina aqui em casa, em dia de frio, a menina tava toda de blusa e tal. Ele falou pra mim assim, ó, mãe, eu vou namorar ela, mas ela é cheia de tatuagem, viu? Você não gosta de tatuagem? Eu falei, tá, você já tá avisando, né? Tudo bem. Fazer o quê? A escolha é dela. Mas você não vai usar tatuagem. Porque você é meu filho, você não tem escolha, não. Você vai colocar uma tatuagem no teu corpo quando você tiver certeza que você já tá empregado, que você não vai sair por aí pedindo emprego e as pessoas não dando emprego pra você porque você tá no mercado. Porque as pessoas falam que não tem preconceito, mas tem. O pai dele, para entrar na polícia militar, tinha um rabinho aqui de um dragão chinês para fora da camisa. Tampava o dragão inteiro, mas ficava o rabinho do dragão para fora. Ele teve que passar em psicólogo, psiquiatra. Ele teve que justificar aquele dragão até não querer mais, porque senão ele não entrava na polícia militar. Esses dias, eu olhei um vídeo curto lá de internet, um policial que deve ter na faixa de uns 20, 25 anos, um moleque com tatuagem na testa, no rosto, no pescoço. Aí ele falou assim, eu tenho tatuagem na cara sim, e sou policial militar. Eu falei, gente, cadê o comando da polícia militar? Ah, mas você discrimina por causa de tatuagem? Eu discrimino? Tá feio. O negócio tá ficando descambado. Porque tatuagem no rosto, no pescoço, eu vejo muito na criminalidade. Tá se igualando, é isso? Você abre aí os vídeos curtos aí, os caras tudo cheio de tatuagem, falando gíria e tal. E o policial que tava falando também, falando em gíria. Falei, eu não vi diferença nenhuma ali. Então, tem coisas que é não. E acabou. É o mínimo que a gente pode fazer na educação. É falar não. Eles vão vir pra cima com chantagem, com vitimismo. Eles vão falar que todo mundo pode, só eles que não podem. Devido a isso, eles vão agregar lá uma raiva do pai e da mãe. Mas você está controlando a situação. Agora, se você acha que já sabe tudo e não precisa aprender nada e que deixa o barco levar, você já perdeu seu filho. Mais do que eu, que falei não, que coloquei regra, que coloquei limite, e ele foi embora e não fala comigo. Você já perdeu o seu filho. Ele tá dentro de casa, ele te abraça, ele te beija, ele diz que te ama, você perdeu o seu filho, porque você perdeu as condições de educar o seu filho. O pai e a mãe que educa, ele é mal visto também. Ele não é só amor e carinho. Ah, você ama sua mãe? Amo, a minha mãe é brava pra caramba. Ele vai vir sempre com esse mais. Lá quem manda é ela. A mãe é brava. Mas ele tem a referência da mãe brava. A mãe boazinha, qual é a referência que ela deu? O que ela ensinou? Qual é o benefício que de fato ela trouxe moral para esse ser? Espera aí só um pouquinho. Você para, hein? Mordendo a pata, gente. Hoje ele tá demais. Então, quando se fala que o pai e a mãe tá norteando o filho, ele tá ganhando a moral desse ser. Ele tá sendo pai e mãe de verdade. Então o filho pode até ir embora, como o meu foi. Tem muita gente que fala pra mim assim, ai, mas ele é muito ingrato, já se viu, você tá doente, ele devia estar com você e tal. Eu falo, não é ingrato.
Ele está vivenciando, experimentando tudo aquilo que eu ensinei. A sementinha está lá dentro dele. Eu estou tranquila, porque eu ensinei o melhor que eu podia. Ele não passa fome, ele não pede nada para ninguém, ele não é oportunista. Ele tem princípios e valores que, se você conversa com ele, parece um velho falando. Mas tem gosto diferente do meu. A questão da tatuagem é uma delas. A questão de escolha errada, ele também está tendo. Ele bebe, eu não bebo. Mas eu sei que é provisório. E eu estou tranquila. Porque como eu não ensinei, ele não aprendeu. Então é uma coisa assim que faz por rebeldia. Eu falo que meu filho está tendo uma adolescência aos 26 anos, tardia. E eu fico aqui naquela esperança. A qualquer momento a campainha vai tocar. E ele vai vir. E eu vou abraçar. E eu vou dizer que amo, como sempre disse. E se essa campainha daqui de casa não tocar, a campainha das oportunidades vai ser tocada. Vai chegar o dia dessa oportunidade. Dele reconhecer que o meu não era pro bem. Porque tá lá a sementinha. Eu ensinei. Por isso que na parábola, né, no ensinamento bíblico, diz que o pai fez uma festa pro filho quando ele voltou. E todo mundo ficou doido com o pai. Falou, nossa, mas ele te abandonou. Ele foi embora, ele virou as costas para você e você recebe ele com festa. A festa é de ter a pessoa que você ama de volta. Independente se ela tem defeitos, se ela fez escolhas erradas, independente se deu certo, deu errado, é seu filho. Como é que você não vai amar? Como é que você vai abandonar? Os bons pais, às vezes, abandonam. Porque falam, eu fiz tudo por ele, ele não quer saber de mim, então dane-se. Os bons pais, às vezes, abandonam seus filhos. Mas os pais brilhantes não. Porque eles perdoam. Existe aí a palavrinha perdão. E eles esperam que o filho também perdoe. Se perdoe, perdoe seus pais. Entendam, compreendam seus pais. E a maneira que esses pais brilhantes agem, tem uma palavrinha mágica, da qual, quando eu fui reencarnar, eu fugi da fila várias vezes. E agora, na raça, eu sou obrigada a aprender. A palavrinha paciência. Não adianta eu ficar lutando pelo amor do meu filho, pela sua presença. Não adianta eu chantagear. Eu podia chantagear, eu tenho todas as ferramentas para isso. A última vez que eu fui no médico, eu fiz uma lista de coisas que tá acontecendo comigo, de problema de saúde. Era pegar uma lista daquela e falar, tá aqui, ó, tua mãe tá para morrer. Você não vai vir ver tua mãe enquanto ela tá viva? Podia fazer uma chantagem desse tipo, eu tenho ferramenta para isso. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que volte pelo amor. Eu quero que volte pelo perdão, pela compreensão, por entender que aquilo que eu pude fazer é o que estava dentro do meu limite também. Dentro do meu conhecimento, que eu não podia dar mais, se eu não tinha mais para dar. Então, assim como o filho erra, o pai e a mãe também erram. E se a gente não tiver essa palavrinha paciência, existem os atritos, existe o bate-boca, o desequilíbrio, o rompimento total de um relacionamento. As pessoas falam, mas ele não quer mais saber de você. Eu falo, o rompimento está vindo só de um lado, não está vindo dos dois. Aí o sofrimento está com ele, não está comigo. Você não sofre? Eu sinto saudade. Mas sofrer eu já não sofro mais. Porque eu fico naquela. Um dia vai haver o reencontro. E eu vou estar aqui esperando. Com paciência. Não tenho mais ansiedade, eu já tive. Foi embora, não quer falar comigo, ingrato. Já passei por todos os processos. Hoje, o processo que eu tô a hora que voltar vai ser bem-vindo. Se precisar de mim, eu vou ajudar. E se precisar de ouvir um não, ouvir uns puxão de orelha, vai ouvir. Porque eu, como mãe, eu tenho moral para isso. Aqui não tem poste fazendo xixi em cachorro. Eu vou agradar, mas também vou falar as palavras duras que eu sempre falei, se for necessário. Ele já sabe o discurso qual é. A questão da bebida e a questão da faculdade que ele largou. São as duas coisas erradas que meu filho fez.
O fato de beber me desagrada, não ensinei isso. E o fato de ter largado a faculdade. Lógico, foi morar de casa de aluguel, tem que pagar aluguel, tem que comer e pagar a faculdade. Como que a pessoa consegue? Então, são duas coisas que se eu tiver que puxar a orelha, eu vou puxar mesmo. Falar, meu, você tem que voltar para a faculdade, tem que terminar seus estudos e tem que parar com essa baboseira de beber. Mas isso não significa que eu não vou receber com amor. Que eu não vou receber com abraço, com carinho. Porque quem ama é assim. Não tem essa de me fez isso, então eu não quero mais saber. Alguns bons pais fazem isso. Foram tão bons, mas chega nesse momento da compreensão, da paciência, não tem. Chuta o balde. E perde seu filho. E tem aqueles que são bons, que fazem todos os gostos do seu filho e já perderam seus filhos também. Então, o brilhante é aquele que sabe o momento de dizer sim, de dizer não, de ceder, de não ceder. Tem coisas que dá para combinar, tem coisas que não dá para combinar, tem coisas que é isso aqui e acabou. Porque eu sou seu pai, sou sua mãe e eu que mando. E você justifica, mas não cede. A gente não tem diploma, a gente não tem receita para ser um bom pai ou um pai brilhante, mas a gente tem os nortes. A gente vê o que dá certo, o que não dá, a gente retoma caminho, a gente melhora, a gente aperfeiçoa. Que nem ele colocou aqui. O pai brilhante, ele vai repensar em algumas atitudes, em algumas falas, em algumas coisas que ele faz com o filho dele através do comportamento do filho. O bom pai não. Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu já fui boa mãe. Hoje, em alguns itens, eu vejo que eu sou a tal da brilhante. No sentido do perdão, da paciência, do amor incondicional, do limite. Mas antigamente, não. Antigamente eu só era aquela que mandava e tem que obedecer. Eu não via o outro lado. Eu escutava o que ele tinha para dizer, norteava aquilo que eu achava que tinha que nortear, mas a minha ideia, a minha opinião, é a única que contava. E para isso eu não precisava mudar de rumo, porque eu nasci daquele jeito, eu cresci daquele jeito e eu vou ficar daquele jeito. Engraçado que como professora eu não agia da mesma forma. Como professora eu via algumas mudanças de comportamento de aluno, eu via algumas questões com o aluno, que eu falava, não, o que eu estou fazendo está errado, eu tenho que melhorar. Mas eu passava mais tempo em sala de aula do que como mãe. Talvez a paciência que eu tinha que ter com o filho dos outros, eu já não tinha dentro de casa. Porque era tantas horas trabalhando em prol dos outros, que quando eu chegava em casa, eu queria ter o meu tempo também. E isso acabou respingando nele. Então, quer dizer, são falhas que a gente vai refletindo daqui e dali, e a gente vai buscando melhorar. E quando a gente vai buscando melhorar, é onde o Augusto Cury fala, você está sendo uma mãe brilhante, um pai brilhante. Porque você vai retomando caminhos, retomando ideias, melhorando, aperfeiçoando, reaprendendo. Porque não é só de um jeito. Tem vários jeitos de você chegar no coração do seu filho. Tem vários jeitos de você ter autoridade sem ser autoritário. E eu não buscava esses vários jeitos dentro de casa, não. Eu buscava na escola. Quando eu via que a aula estava ficando chata, eu dava um jeito da aula ficar legal. Em casa eu ficava chata e não procurava ser legal. O ser legal dentro de casa era fazer os gostos dele. Aí eu via que eu estava sendo legal. Mas não ser legal não fazendo os gostos. Eu não sabia fazer isso. Talvez ainda não saiba. Mas que o filho pródigo volta, ele volta. E o pai brilhante aceita, respeita, ama e continua orientando. Não é porque veio que faz uma festa para ele e deixa ele ser do jeito que ele quer, não. Porque é bom pai ou pai brilhante, tá aqui para nortear filho. A gente não pode esperar que um filho venha bater num pai, que ele venha matar um pai, como tá aí no dia de hoje. Então a gente tem que limitar para que essas coisas não cheguem nesse ponto, não é? E aí ele fala da parceria no finalzinho aqui que a gente tem que ter com os professores. Os pais dão alicerce, orientam, limitam, perdoam, têm paciência na educação dos seus filhos. Mas a gente precisa levar isso até a escola. E lá na escola, os filhos precisam ser recebidos da mesma forma, dando continuidade aos valores e princípios que a família está distribuindo a esse ser. A escola é continuação. A escola não pode ser um depósito de criança.
A escola não pode ser um lugar do tipo assim, eu não aguento meu filho, então eu boto ele na escola. Eu já cansei de escutar isso de mães. Ah, ele é tão danado. Por mim, eu colocava ele numa escola integral. Ficava lá o dia inteiro para me dar sossego. Quando é emenda de feriado, tá certo que brasileiro é folgado, né? Emenda de feriado, feriado cai na quinta, então na sexta eu não mando meu filho. Aqueles pais que vivem de saco cheio dos seus filhos, eles mandam os filhos na sexta-feira. Porque eles não perdem uma oportunidade de desfazer dessas crianças, de tirar um pouco essas crianças de perto para eles terem fôlego. Porque eles não são bons pais e nem pais brilhantes. O pai brilhante, ele quer o filho por perto. E quer o filho na escola para estudar, não para se desfazer do seu filho, não para ficar livre do seu filho. Então aqui eles colocam que existe uma continuidade do pai brilhante para o professor fascinante. Aí é o alicerce total para aquele ser. Eu, infelizmente, eu não posso dizer isso. Que eu fui brilhante, não fui. Fui uma boa mãe. E principalmente que ele não teve professores fascinantes. Não teve. Foi difícil até de ter bons professores. Porque ele já pegou uma fase onde a educação está destruída. Nós temos uma educação em decadência. E essa decadência é cada vez mais visível. Hoje, alunos matando professores, alunos matando alunos, alunos fazendo sexo dentro da sala de aula, alunos usando droga dentro da sala de aula, professor usando droga com aluno, professor pegando aluno levando para motel, sendo de menor, professores e professoras transando dentro da escola. Então, a educação está em decadência total. Raros são aqueles professores que são bons. O fascinante, então, tem que ser estudado pela NASA, quando tem um professor fascinante. Mas a gente agora vai ver os hábitos dos professores fascinantes a partir de amanhã. Quem sabe, me ouvindo, lendo, estudando, não despertem em alguns educadores esse lado fascinante que todo mundo tem, mas que a gente não coloca para fora. A gente vê um sistema falido e a gente dança conforme a música. Como professor, não pode reter? Então não retém. O aluno vai faltar pra caramba, depois eu tenho que dar compensação de ausência? Dou nada. Passa. Eu dou umas presenças para ele aqui, o problema é presença? Dou presença. Então é o que mais a gente vê. É professor que é bom, que pode ser fascinante, mas que é omisso. Então vamos ver se a gente vendo aqui os hábitos dos bons professores e professores fascinantes, desperta essa centelha dentro daquele que está me assistindo. Desperta o ânimo para ser fascinante, para ser bom, para fazer o seu melhor. Assim como a ideia dos pais fascinantes, não é que a gente se torne um fascinante, ou brilhante, desculpa. Mas para que a gente entenda bem a diferença do bom e do brilhante. Que nós possamos estar no caminho. Não existe uma receita pronta. Faça isso que vai dar certo. Mas existem meios, existem recursos, existem reflexões que podem nos transformar. E a ideia do livro é essa. Ele fala o tempo todo, eu não quero me transformar ninguém em brilhante e fascinante, não. Mas que existe a possibilidade de ser, existe. Existem algumas ferramentas, algumas reflexões que nos levam a isso. Então, tá aqui, né? Vamos estudar. Vamos melhorar um pouquinho aí.